Crianças, vamos lá, continuando com a nossa aula de história. Nós agora vamos fazer a correção de algumas atividades que já foram enviadas para vocês, tá bom? Então, pega aí o seu livro e vamos lá. Vamos corrigir as atividades das aulas que nós já tivemos, que já foram enviadas. Então, vamos lá, nós vamos corrigir as atividades das páginas 67, 68, 71, 76 e 77, 81 e 82, 88 a 90. Então, vamos lá? Esse conteúdo está relacionado em busca da cidadania, o fim da escravidão, né? O capítulo que nós estamos estudando, que é o capítulo 3. Então, pega o seu livro e abre na página 67. Vamos lá. Parece muita coisa, mas não é não, né? É porque algumas páginas nós temos poucas questões. Vamos lá, então? O antes de seguir da página 67. Lembrando que assim que você terminar de fazer a sua correção, na página você coloca OK, corrigido, tá? Então, vamos lá. Questão 1 da página 67. Nós vamos corrigir da página 67 a 68. Questão 1 da página 67. Vamos lá. Leia o texto. Então, nós temos um texto aí que fala sobre as regiões onde existiram os escravos. Então, eu vou ler o texto para vocês. Em todas as regiões onde existiram escravos, existiram quilombos. Palmares e outros quilombos do Nordeste estão ligados à economia do açúcar, e os quilombos de Minas Gerais, entre os quais se destaca o do Ambrósio, ligam-se à economia mineradora. Goiás, para onde os escravos também foram levados para trabalhar nas minas, abrigou muitos quilombos, que também existiram no Maranhão, no Pará, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Entre os séculos XVI e XIX, foram desenvolvidas pelos escravizados várias formas de resistência. Explique o motivo de a formação de quilombos ser considerada uma delas, ser considerada uma forma de resistência. Então, a formação de quilombos é considerada uma forma de resistência escrava, porque nesses locais, os escravizados que haviam conseguido fugir resistiam coletivamente às tentativas de senhores, feitores e capitães do mato de fazê-los retornar à condição de escravizado. Então, eles fugiam, né? Os capitães do mato iam atrás deles, quem mandavam? Os senhores do engenho, né? E eles eram recapturados para voltar a fazer o trabalho escravo. Número 2. Leia a seguir o conteúdo de 2 cartas de alforria e faça o que se pede. Alegou, página 67, alegou no ano de 1876 que havia sido avaliada há muitos anos pela quantia de 1.000 contos de réis. E não havendo hipótese de alcançar hoje uma escrava mais de 800 contos de réis, requer nova avaliação. Luzia, assim como muitos escravos no Brasil, recorreu às autoridades contra o autoritarismo e a desonestidade dos senhores. O dinheiro naquela época, né, ele falava-se conto de réis, tá? Era a moeda da época. Então, nós lemos aí, né? 800.000 réis ou 1.000 réis. Vamos para a questão. Nós temos na outra página. Constantina de Manuel Alves de Castro Coelho
tendo prometido à minha escrava que, dando-me 700 contos de réis, a libertaria. E como até essa data só tenho recebido 500 contos de réis para este fim, em condição de inteirar ela a quantia acima dita, lhe concedo liberdade. Então, nós temos aí o exemplo, né? O conteúdo de duas cartas de alforria. Letra A. Explique o que é uma carta de alforria e sua importância para os negros que viviam no Brasil no século XIX. Então, o que era uma carta de alforria? A alforria, ela era o quê? Ela era a liberdade concedida legalmente por meio de um documento. Esse documento era registrado em cartório, que recebia o nome de carta de alforria. Os escravizados que conquistavam a alforria se tornavam livres. Portanto, o documento ele tinha grande importância para a população escravizada, né? Esse documento, a carta de alforria, para os escravos, ele era o quê? Um documento de quê? De grande importância, né? Ele tinha um valor enorme para os escravos, né? O documento, a carta de alforria, ele tinha um valor enorme, né? Ele era de grande importância para o escravo que conseguia essa carta de alforria, o documento que dava a ele o quê? A liberdade. Significava que a partir daquele momento que ele conseguia essa carta, ele não ia pertencer a alguém, ele era livre. Letra B. Na primeira carta, Luzia pede que seja feita uma nova avaliação para determinar o preço de sua liberdade, certo? Ela estava pedindo lá para avaliar, né? Eles estavam pedindo o quê? 1000 contos de réis. Aí ela fala lá, olha, alegou no ano de 1876 que havia sido avaliada há muitos anos pela quantia de 1000 contos de réis, e não havendo hipóteses de alcançar hoje uma escrava mais de 800.000 contos de réis. Estava falando que queria o quê? Uma nova avaliação. Essa, Luzia, né, como os outros escravos, recorreu o quê? Às autoridades. Qual foi o argumento utilizado por ela ao fazer esse pedido? Luzia pediu uma nova avaliação porque anos antes havia sido avaliada em 1000 contos de réis, mas o preço máximo de uma escrava na época do pedido era de 800 contos de réis. Então, ela estava pedindo uma avaliação na negociação que estava sendo feita por ela. Letra C. Explique como, apesar de não ter conseguido 700.000 réis que garantiam a sua alforria, a escrava de Constantina conseguiu o documento que lhe dava liberdade. Como que ela conseguiu a liberdade dela? Ela conseguiu a liberdade porque a sua senhora, né, a dona dela, resolveu completar o valor que faltava para que ela tivesse quanto? Os 700 contos de réis, para se tornar livre. Estava pagando para conseguir a carta de alforria. Ok, corrigido. Página 67 e 68. Agora nós vamos na página 71. Lembrando, crianças, que foi enviado numa aula anterior para vocês ou na ponta do lápis, tá? A história em quadrinhos, você já fez, né? Então vamos na página 71, antes de seguir questão 3.
Nós temos uma questão aí, ó. Leia o texto e observe a imagem a seguir. Nós temos aí uma imagem, né, de algumas baianas fritando o famoso acarajé. O acarajé é uma especialidade da culinária afro-brasileira. Ele é feito de um bolinho de massa de feijão, frito em azeite de dendê e servido com camarão seco, caruru, vatapá e pimenta. É conhecido na África como acara, coçai e coce, e possui características diferentes em cada região. Em Salvador, é comum encontrar baianas vestidas com roupas tradicionais, vendendo acarajé nas ruas da cidade. Quem já foi na Bahia aí já deve ter visto, né? O acarajé é um exemplo da importância da cultura afrodescendente na sociedade brasileira. Justifique essa afirmação. O acarajé é um exemplo da importância da cultura afrodescendente na sociedade brasileira? Sim, né? Por quê? Porque a tradição da produção do acarajé pelas baianas, caracterizadas na cidade de Salvador, remete a uma tradição colonial, quando as escravizadas e negras livres vendiam os alimentos nas ruas, marcando, portanto, a história da cidade e mostrando a importância dessas mulheres na formação da identidade cultural de Salvador. Ok, corrigido nessa página. Vamos para a página 76, questão 4. Antes de seguir, vamos lá. Número 4. Indique um meio de representar a inocência e a pureza que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, atribuía aos nativos da América durante o século XIX. Qual que era a maneira? Uma maneira de representar a inocência e a pureza dos nativos da América durante o século XIX era pelo quê? Era por meio das obras de arte. Acertou, põe certinho. Vamos para a próxima. Questão 5. Todo mundo conseguindo acompanhar aí? Corrigindo direitinho. Errou, conserta, acertou, põe certo. Não pode deixar de corrigir, né? Enquanto você está corrigindo, você está estudando. Questão 5. No ano de 1838, o governo regencial criou o IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Quais eram os objetivos deste instituto? O objetivo era estabelecer um perfil do povo brasileiro que pudesse contribuir para a construção de uma identidade nacional. Questão 6, ok? Corrigido na página 76. Questão 6. O HGB teria como primeira função estabelecer um perfil do povo brasileiro que pudesse contribuir para a formação de uma nação mais unida. De acordo com este instituto, a identidade brasileira seria a letra A, civilizada e pura, características adquiridas dos europeus e dos indígenas, respectivamente. Questão 7. O HGB procurou estabelecer um perfil do povo brasileiro. Contudo, é possível afirmar que esse perfil ficou incompleto. Apresente um motivo. Então, por que o perfil ficou incompleto? Porque o IHGB, ao não considerar o fato de que a população brasileira no século XIX era formada por mais de 80% de afrodescendentes, reduziu a participação dos negros na formação da identidade nacional, né? Como se eles tivessem descartado os negros aí, né? Como se eles não fizessem parte da população brasileira. Eles não consideraram, né,
que mais de 80% era de afrodescendentes, tá? Então, por isso que nós podemos afirmar que esse perfil ficou incompleto. Questão 7. Agora nós vamos para a página 81. Vamos lá. Vou mudar aqui. Antes de seguir, página 81 e página 82. Questão 8. Então, nós temos aí um gráfico e está assim. Analise o gráfico a seguir. Ele representa o número de escravizados trazido para o Brasil entre os anos de 1845 e 1852. Depois, com base nesse gráfico e no qual foi estudado no capítulo, responda as questões. Então, o gráfico está aí, ó, o título do gráfico aí, olha. O tráfico de escravizados para o Brasil, 1845, 1852. Então, nós temos lá, olha, dá uma olhadinha, 1845, 20 mil, depois foi subindo, né? 50 mil, 324, depois 56 mil, 60 mil, 54 mil, 23 mil, e foi o quê? Foi caindo em 1852. Justifique o aumento da importação de escravizados a partir de 1845, né? Justifique o aumento da importação de escravizados a partir de 1845. Em 1845 entrou em vigor qual lei? A lei inglesa que proibia o tráfico de escravos pelo Oceano Atlântico, tá? Letra B. Justifique a redução da chegada de escravizados ao Brasil a partir de 1850. Dá uma olhadinha lá, ó, só dá uma olhadinha no gráfico, foi só caindo, ó, 1850, 23 mil, depois 3.287, 1850 e depois 3.827, depois 700 em 1852. Por que que teve essa redução? Porque em 1850 foi promulgado o quê? A Lei Eusébio de Queiroz. O que essa lei proibia? Ela proibia o tráfico de escravizados para o Brasil, correto? Essa lei, ela o quê? Ela causou... essa lei, ela causou... Ela proibia o tráfico de escravizados para o Brasil e ela causou a queda na chegada dos escravizados no país, né? De acordo, crianças, com o gráfico que está aí na página de número 81. Se você avaliar o gráfico, você vai ver claramente aí, né? Subiu, foi até 60 mil, depois foi caindo, né? De acordo com as leis foram aparecendo, foi o quê? Foi caindo o número de escravos. Pessoas que trazidas para trabalhar como escravos. Página 82, questão 9. Observe a imagem a seguir, dá uma olhadinha na imagem. E relacione seus elementos ao papel que o dragão do mar teve no processo de abolição da escravidão no Ceará. Então, nós temos a imagem aí de uma revista, né? Revista ilustrada. Então, observe a imagem a seguir, relacionando os elementos ao papel que o dragão do mar teve no processo de abolição da escravidão no Ceará. Quem que foi esse dragão do mar? Ele foi uma figura importante para o processo de abolição da escravidão no Ceará, tá? A primeira província que colocou fim à prática escravista. Quem que ele era? Ele era o jangadeiro, por isso a sua representação junto às caravelas, que se negou a transportar escravizados que seriam vendidos para as outras regiões do Brasil, tornou-se um símbolo de resistência e de abolicionismo, né? Ele negava o quê? A carregar
os escravos, né? Ele era um jangadeiro, né? Então ele se negava a carregar os escravos. Por isso que ele ficou o quê? Conhecido, né, como o dragão do mar, né? Por isso que ele teve o quê? Uma grande importância no processo de abolição da escravidão. Por ele o quê? Por ele não aceitar a fazer o quê? Transportar os escravizados, que seriam vendidos para as outras regiões do Brasil. Por isso ele tornou um símbolo do abolicionismo. Ok, corrigido nessa página. Página 87 e 89, vamos lá. Antes de seguir. Nós temos aí um texto que fala sobre a Lei Áurea, né? A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. Leia a seguir o trecho de uma reconstituição histórica feita pelo Jornal do Senado em 2008 para comemorar os 120 anos da Lei Áurea. Então, tem aí um texto, né, que você leu, e ele fala sobre a comemoração dos 120 anos da Lei Áurea. Agora, questão 10. Letra A. Considerando que os primeiros africanos chegaram ao Brasil em meados do século XVI, quanto tempo durou aproximadamente o sistema escravista no Brasil? Então, considerando meados do século XVI, durou aproximadamente 350 anos. Muito tempo, né, crianças? Muito tempo para poder acontecer o quê? As leis abolicionistas e eles se tornarem o quê? Livres. Muitas pessoas sofreram durante todo esse tempo. Letra B. Tomando como referência a data de hoje, há quantos anos foi abolida a escravidão em nosso país? Então, nós estamos no ano de 2020, menos, né, 1888, então nós temos 132 anos de abolição da escravidão no nosso país. Letra C. Cria uma hipótese para o fato de a Lei Áurea ter sido aprovada em tempo recorde, segundo a notícia. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma pressão internacional sofrida pelo governo brasileiro. A Inglaterra, ela queria o fim da escravidão do Brasil para quê? Para ampliar o seu mercado consumidor. Então, estava havendo uma pressão, né, pelo governo, desculpa, crianças, o governo estava sofrendo uma pressão internacional, né? Por isso que o quê? Aconteceu o quê? A Lei Áurea ter sido aprovada em tempo recorde. Questão 11. Releia a seguinte afirmação e depois faça o que se pede. A Lei Áurea foi aprovada tardia e inadequadamente. A abolição não foi acompanhada por medidas que promovessem a inserção dos afro-brasileiros na sociedade. E houve poucas mudanças imediatas nas condições de vida dos descendentes de escravizados. Letra A. Explique o motivo de a situação dos afrodescendentes, apesar da liberdade, ter permanecido difícil após o 13 de maio de 1888. A situação deles, né, dos afrodescendentes, apesar da liberdade, permaneceu difícil por quê? Porque a Lei Áurea não criou nenhum mecanismo para garantir ao ex-escravizado condições mínimas de sobrevivência. Simplesmente falou o quê? Você está livre. E agora, como que eu vou viver? Né? Ficou uma situação meia complicada aí.
né? Eles estavam acostumados, apesar da vida dura, né? Que eles tinham um lugar para ficar. E aí, você está livre e agora eu vou morar onde? Né? Agora eu vou viver de quê? Correto? Letra B. Apresente uma dificuldade enfrentada atualmente por grande parte dos afrodescendentes. Essa é pessoal, tá? Questão 12, página 89. Também é pessoal. Crie uma hipótese sobre como foi o processo de integração do negro à sociedade após a abolição da escravidão, né? Como que você acha que eles... Tá, você agora está livre. E agora, né? Como que foi esse processo de integração deles à sociedade? Como as pessoas reagiram? Qual foi a reação das pessoas? Como que você acha que eles foram tratados? Lê a letra da música a seguir e responda as questões. Então, nós temos uma música aí, Olhos Coloridos. Você leu a música e respondeu as questões. Letra A. Apresente o tema principal da música Olhos Coloridos. Qual que é o tema principal? O tema principal é o quê? O tema principal da música Olhos Coloridos, a afrodescendência do povo brasileiro, né? É a afrodescendência do povo brasileiro. Letra B. Deixa eu só consertar aqui, peraí. Lá no finalzinho, né? Aqui, ó. Coloquei 2A aqui. É a afrodescendência do povo brasileiro. Letra B. A música Olhos Coloridos, interpretada pela cantora Sandra de Sá, valoriza a presença dos afrodescendentes em nossa sociedade. Retire do texto e registre no espaço a seguir uma informação que comprove essa afirmativa. Comente a sua escolha. Então, o trecho é esse. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Eu acho que é isso a música, mais ou menos. Ai, Deus. Eu acho que a música é assim mesmo. A letra é essa música que eu tô falando. Então, você vai, depois que você copiou aí, né, a informação, você vai comentar a sua escolha, tá bom? E a letra C é: crie um parágrafo historicamente fundamentado, justificando a seguinte afirmação: todo brasileiro tem sangue crioulo. Então, você vai fazer um parágrafo justificando essa afirmação. Ok? Faça a correção, coloque ok, corrigido, não esqueça. Antes de você fazer a sua prova, né? Assista essa aula, faça esses exercícios, porque enquanto você está fazendo os exercícios, você está estudando para a prova, né? Essa é a matéria de prova. Bom, Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo para vocês.